Bem-vindos, amigos. Este é mais um vídeo dedicado ao romance Gilead de Marilynne Robinson, que eu estou lendo aqui com vocês no meu canal do YouTube. Eu espero que, de repente, alguém tenha encontrado o livro, esteja acompanhando a leitura. Se ainda não estiver, que este vídeo seja uma nova fonte de ânimo, de entusiasmo, para que vocês possam buscar esse romance fascinante da Marilynne Robinson. Agora a gente vai retomar do ponto onde paramos no último vídeo, não é? Eu consegui avançar mais algumas páginas, felizmente, e vou comentar alguns pontos interessantes com o centro, que será a segunda parte deste vídeo, sobre a oração e a escrita, que são capitais na vida do pastor John Ames, não é? Tanto que ele deixa cartas ao seu filho. Mas antes disso, ele começa agora a contar um pouco das suas memórias ao filho. Primeiro ele faz um resumo básico, não é? Olha, eu sou filho de pastor, neto de pastor por parte de pai, por parte de mãe, e aí ele conta, não é? Ele diz quais são os nomes do pai dele, dos avós dele, do pai, da mãe, dos avós paternos e maternos, em um parágrafo muito curto. E aos poucos ele vai apresentando esses membros já falecidos há muitos anos da sua família, mas que foram essenciais na sua vida, essenciais para formá-lo. É interessante porque o discurso dele é muito bom, porque ele faz esse resumo pequeno sem tentar dar explicações e dar características dessas pessoas, a não ser no caso do pai, do avô por parte de mãe, do avô por parte de pai, que eram pastores. Ele só diz isso, que eles eram pastores. Mas, sobretudo, os episódios relacionados a essas pessoas, que são os que as revelam. São os episódios narrados que revelam as pessoas. Primeiro ele faz um resumo, depois ele começa a lembrar de acontecimentos que são centrais, ele puxa um fio. Quando eu tinha 12 anos, meu pai e eu fomos até o túmulo do meu avô. Fomos procurar o túmulo do meu avô, porque o avô, que era pastor, depois de se aposentar, ele vivia com o pai do pastor John Ames, o nosso personagem principal, por um tempo. Aí depois ele resolveu, já mais velho ainda, se tornar pregador itinerante, não é? Contra a vontade do filho dele, que via que ele não tinha condições de saúde para isso, já estava muito velho, muito cansado, etc, etc. E aí ele acabou falecendo no estado vizinho. E eles fizeram uma viagem muito longa e penosa, porque havia uma seca nessa época atrás, não é? Primeiro foi o pai do nosso personagem principal que anunciou que iria, não é, ver o túmulo do seu pai, e aí ele, que tinha 12 anos, pediu para ir junto. E o pai dele pensou, pode ser uma experiência formativa em todos os sentidos, muito importante. Aí eles passaram por um perrengue danado, quase passaram fome, tiveram dificuldade de encontrar água, e no fim eles encontraram, num cemitério já abandonado, a sepultura do avô do nosso personagem principal. E nós vemos como o pai, a mãe e esse avô, especialmente, vão ganhando vida para nós pelo que disseram e fizeram. Vamos pensar de novo aqui. Olha como isso é interessante, esse recurso. Quem está contando a história é o pastor John Ames, que está escrevendo cartas ao seu filho. Ao invés de dizer, falar das características, o meu avô era assim, 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 ele apresenta o avô. Ele apresenta o pai. E é aí que esses personagens vão ganhando vida. Ele diz que a mãe dele, às vezes, acontecia alguma coisa, algum perrengue, não é? E o avô dele dizia que era a vontade de Deus, e a mãe dele imitava o avô dele. E aí ele fala que a mãe dele sempre teve vontade de fazê-lo rir. Isso é muito bonito. Mas é assim que essas pessoas vão ganhando vida para nós, pelo que elas fizeram e disseram em determinados momentos. Isto as torna mais presentes e, portanto, as tornariam mais presentes ao filho leitor dessas cartas do que meros apontamentos biográficos de
sei lá, que fizeram tais e tais coisas em tal e tal ano. Né? A questão é que, no caso do... É interessante essa relação entre o pai dele, ele e o avô dele. Havia uma desavença entre o pai e o avô. Né? E aqui ele diz algo muito interessante na página que eu marquei aqui, que é a 24, sobre essa desavença triste para eles dois. Né? O meu pai sofreu amargamente, porque as últimas palavras que dirigiu ao próprio pai haviam sido escritas com muita raiva, e jamais poderia haver uma reconciliação entre os dois nesta vida. De um modo geral, ele tinha realmente muito respeito pelo pai, e foi difícil aceitar que as coisas tivessem terminado daquele jeito. Até aqui, como eu disse para vocês, essa é uma releitura que eu estou fazendo. Depois, ao longo da narrativa, a gente vai conhecendo um pouco melhor esse avô, a gente vai vendo o que ele fez na Guerra Civil, o que ficou subentendido que ele fez durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, da qual ele participou, embora não oficialmente como soldado, não é? Mas ele sendo pastor, participou dessa guerra civil num grupo específico que a gente vai ver lá para frente, e como o filho, vendo o pai agindo daquele modo, discordou profundamente dele. Né? Como pai e filho, que se respeitavam, tinham desavenças muito graves, e como o filho considerou uma loucura o fato do pai, já velho, querer se tornar um pregador itinerante, deixar a família, simplesmente desaparecer e só mandar algumas cartas ocasionalmente. Então, as últimas palavras, não é, que ele tinha dirigido ao próprio pai haviam sido escritas, que ele mandou uma carta, o pai já estava longe, com muita raiva. E é interessante porque essa raiva do filho também tem um motivo na excentricidade do pai. Esse senhor, esse velho pastor aposentado, ele era um homem que ajudava todo mundo. Ele fazia só que às vezes de um jeito um pouco excêntrico e exagerado. Ele fazia até algumas pilhagens em casa sempre para ajudar alguém. Ele tirava o que ele não tinha para ajudar alguém. Né? Teve uma época que a mãe do pastor John Ames, o nosso personagem principal, ele conta, pediu para ele usar durante algum tempo as roupas mais novas que ele tinha sempre, porque senão corria o risco do avô dele roubá-las para dar para alguém, não é? Tomar elas e dar para alguém que pedisse. Então ele tinha esse elemento de uma interpretação literal radical de um comando evangélico do Dá Quem Te Pede, e ao mesmo tempo ele tinha, como a gente vai ver ao longo da narrativa, ele tinha outros elementos extremos, muito contrários aos do seu filho. E é daí de onde foi cultivada essa divergência ao longo de muitos anos. Bom, mas a gente vai voltar nisso. É interessante como ele conta, porque as memórias vão se enlaçando uma a outra. Ele fala do pai, ele fala do avô, ele fala de episódios do avô em casa, como a mãe dele reagia, então ele aproveita e fala da mãe dele, da personalidade dela, de como ela era. Então essas memórias vão se enlaçando como numa conversa. E é assim que esses personagens, até contracenando na memória do narrador, vão se tornando presentes para o filho dele, que não os conheceu, mas que tem elementos cruciais da personalidade de cada um deles. Por quê? Porque o pastor John Ames prestou atenção também a eles. Então, conquanto pareça que ele se deixa levar por esses episódios sem muita ordem, na verdade ele está dando a conhecer ao filho as pessoas que o formaram, que o ajudaram a se tornar quem ele é. E ele finaliza essa parte das suas memórias falando da perda da filha e da esposa, do seu consequente isolamento. Ele tinha uma amiga de infância, não é, com quem ele se casaram jovens. Logo que ele foi ordenado pastor, se casaram jovens. Ela teve uma filha.
e tanto a esposa quanto a filha faleceram. A filha nasceu um pouco antes do tempo previsto, não é? A esposa entrou em trabalho de parto antes do tempo previsto, então ele estava fazendo uma viagem por conta do ministério dele. Ele iria voltar a tempo, conforme a previsão médica, mas ele teve que ser chamado às pressas, a esposa já tinha falecido, ele conseguiu segurar a filha nos braços, mas por alguns minutos, mas ela também faleceu em seguida. E aí que começou o isolamento dele, que durou a maior parte da vida, dos seus 20 e poucos anos até 60, alguma coisa mais ou menos, que é quando ele conhece a mãe do menino, né, do filho dele, para quem ele narra a sua vida, para quem ele se dá a conhecer. E é nesse isolamento que ele é um isolamento que ele continua exercendo o seu ministério com a mesma fidelidade, aconselhando e se aproximando das pessoas, mas que ele tem um recolhimento maior, uma vida interior maior. Ele podia se aplicar à leitura, à escrita dos seus sermões, e que durou a maior parte da vida dele, mesmo estando em companhia, mesmo tendo a amizade do pastor Bolton, né, com quem ele cresceu junto também, que é uma figura porque ele tem um grande carinho, né, já bastante idoso nessa época, ele estava com um problema de saúde, um problema degenerativo. Então o pastor John Ames o visita constantemente também, conversa com ele era um homem muito animado e pela doença ele está um pouco mal-humorado, um pouco amargurado. A gente vai ver que um dos filhos do pastor Bolton se chama John Ames, foi batizado pelo nosso personagem principal, que era o padrinho dele também. Então, e essa figura é uma espécie de ovelha negra na família Bolton, que vai reaparecer ao longo dessa narrativa aqui, e a qual o pastor John Ames dedica muita atenção também ao seu afilhado, né? O segundo ponto que eu quero tratar aqui é o centro deste vídeo, que para mim é o centro deste livro também, aquilo de que eu nunca me esqueci desde a primeira leitura, que é a escrita e a oração. Diz ele em dado momento, isso aqui é fascinante, vocês gravem no coração como eu tento gravar. Ele diz ao filho na carta: para mim, escrever sempre foi um pouco como orar, mesmo quando não estava escrevendo uma oração, coisa que fazia com bastante frequência. A gente sente como se estivesse com alguém. E aí ele diz ao filho: sinto que estou com você agora, seja lá o que isso pode significar, considerando-se que você não passa de um menininho e quando crescer talvez ache que essas cartas não tenham o menor interesse. A escrita para ele é um ato de oração. É um ato de oração, porque é um exercício de absoluta veracidade, é um exercício profundamente confessional, em que ele, ao longo do seu isolamento de tantos anos, nunca se sentiu sozinho escrevendo, porque ele sabia que estava, de um jeito ou de outro, escrevendo para Deus. E eu digo de um jeito ou de outro, porque é claro que Deus sabia o que ele estava dizendo, mas mesmo que ele não pensasse em Deus em cada um dos momentos em que ele estava escrevendo. Porque ele queria dizer a verdade. Ele voltou a si, as suas memórias, a sua formação. A toda a sua vida, ele recapitulou a sua vida para dizer a verdade. Então, o seu meio de expressão mais radical, mais profundo, mais veraz acerca de si mesmo foi o meio da escrita. É como se na escrita ele não conseguisse escapar, ou ele fizesse um esforço maior e mais consciente pela verdade, sem as distrações do discurso, da fala cotidiana, às vezes atropelada, distraída. E na escrita ele consegue colocar toda essa atenção que ele tem sobre as coisas. A escrita é esse instrumento em que ele expressa a atenção amorosa pela criação e pelas pessoas, criaturas e filhas de Deus. E é aí que ele está rezando. É aí que ele está rezando. A escrita é um instrumento de comunicar a verdade, de lutar para perceber e para comunicar a verdade.
E Nosso Senhor é a verdade também. Para mim, a verdade é a vida. Portanto, é com Ele que nós estamos falando. Quer saibamos ou não, quer tenhamos consciência disso ou não. Outro ponto fascinante dele, que ele diz que ele escreveu milhares de sermões. Veja, que eles têm em média 30 páginas, serão 67.500 páginas. Escrevi 225 livros, seria o equivalente, não é? Juntando todos os sermões. Escrevi 225 livros, o que me põe em pé de igualdade com Agostinho e com Calvino em termos de quantidade. É incrível. Olha o último ponto. Quase tudo isso foi escrito com a mais profunda esperança e convicção. E por que ele diz quase tudo? Porque essa ideia do que ele escreveu com esperança e convicção é o esforço que ele fez para imprimir esperança e convicção nos seus milhares de sermões, que juntos e impressos dariam 225 livros. Isso é absolutamente fascinante, não? Esse homem simplesinho, no fim da vida, escrevendo essas cartas para o filho, que escreveu em termos de quantidade tanto quanto Santo Agostinho e Calvino. Isso é absolutamente fascinante. Não? E a esperança e a convicção dos seus sermões, ela era levada a cabo também porque ele escrevia pensando na sua filha, na Rebeca, que esse seria o nome dela. Ela foi batizada com outro nome porque o pastor John Bolton não sabia o nome que ele queria dar e infelizmente a mãe não teve tempo de dizer, não é? Mas ele sempre pensava nela como Rebeca, que é o nome que ele e a mãe tinham escolhido para ela. E ele fala que ele escrevia como se em algum momento a filha pudesse ouvi-lo, né? Se ela pudesse como que voltar de algum lugar em que ela compreendesse tudo, compreendesse as coisas melhor do que ele, e que ao mesmo tempo pudesse ver que ele estava fazendo um esforço para compreender, para chegar mais perto da verdade. Ou seja, ele estava falando da filha dele no céu, como se ela pudesse voltar algum dia dessa visão beatífica, vendo plenamente a realidade, vendo Deus face a face, e pudesse ver, olha, meu pai está pelo menos fazendo esse esforço aqui, para tentar ver as coisas na sua imperfeição, ainda aqui, e isso é muito bonito, né? E ele diz que, aqui, foi porque eu escrevi aqueles sermões como se Rebeca pudesse entrar algum dia por aquela porta que, de certa forma, eu estava preparado quando a sua mãe entrou. Por quê? Porque ele fala da esposa, que a esposa dele, ela tem um olhar profundamente inquisitivo, uma inocência, não infantilidade, mas uma inocência adquirida, que é a inocência a qual pode chegar um adulto. Essa inocência adquirida da qual a gente já vai falar. E foi essa inocência, ao mesmo tempo, esse olhar absolutamente aberto, e essa inocência que nos desarma, que ele percebeu na mãe do filho dele, naquela que se tornaria sua esposa. A primeira vez que ela entrou na igreja, que ele viu que ele estava com um sermão assim, meio morno, ele estava meio cansado nesse dia, um dia chuvoso, tinha pouca gente na igreja, e ela entrou e começou a olhar para ele fixamente, e esse olhar de inocência, de atenção, ele sentiu como se o desarmasse de algum modo. É como se ele ficou tão inquieto que era como se ele quisesse dizer para ela, olha, o que eu estou errando? O que está faltando aqui? Fala para mim. Mas ainda assim ele estava, e era um pouco desse olhar, vejam que interessante, era um pouco desse olhar que ele esperava encontrar na filha. E por isso ele estava preparado quando a sua futura esposa apareceu. O pastor John Lennon tinha um irmão que estudou na Alemanha, ele tinha uma grande capacidade intelectual, então um irmão mais velho, ele conta um pouco desse irmão, da trajetória desse irmão, né? Um irmão mais velho que acabou divergindo profundamente com a família, a congregação juntou dinheiro para que ele pudesse estudar numa universidade alemã, ele foi e ele voltou para casa ateu. Então vocês podem imaginar o choque, não é?
E aí ele, ateu, ele era um homem muito correto, muito honesto, então ele começou a trabalhar nos Estados Unidos mesmo como professor universitário, juntou o dinheiro e devolveu para a igreja do pai dele, não é porque as pessoas tinham feito aquele esforço para bancar os estudos dele, o objetivo era que ele se tornasse pastor também, que ele pudesse estudar ainda mais profundamente, ter um doutorado em teologia, alguma coisa assim, e pudesse ajudar no ministério, não é? Se tornar um pastor também, eventualmente suceder o pai na própria cidade ali deles, em Gilead, não é? Mas não foi o que aconteceu. E os pais não gostavam que o pastor John Ames tivesse contato com esse irmão mais velho, o Arthur, não é? Porque ele podia lhe transmitir ideias que não eram as melhores. E o pastor John Ames, ele gostava do irmão, ele tinha carinho pelo irmão, pelo Arthur, eles conversavam, às vezes o Arthur emprestava alguns livros para ele, por exemplo, ele menciona uma leitura do Feuerbach, ele fala sobre o que o Feuerbach, Ludwig Feuerbach, escreveu sobre o batismo, e aqui a gente vai entrar na última parte do vídeo, mas ele diz que é interessante, ele leu o Feuerbach num livro que ele diz, vou pedir para sua mãe guardar para você, porque é um livro muito especial para mim. Ele falou, esse livro não balançou em absoluto a minha fé. Tem coisas muito bonitas nele, mas não balançou a minha fé. E aí ele fala assim, Ludwig Feuerbach diz algo belíssimo sobre o batismo. Tem uma passagem anotada, ele escreveu, a água é o mais puro, o mais claro de todos os líquidos. Em virtude disso, o seu caráter natural é a imagem da natureza imaculada do Espírito Divino. Em suma, a água tem um significado em si, enquanto água. É em função da sua qualidade natural que ela é consagrada e escolhida como veículo do Espírito Santo. Existe, pois, no fundamento do batismo, uma bela e profunda significação natural. Olha, sem saber, foi que tocou na verdade, ou sabendo, né, pelo menos nesse aspecto. Que de fato é isso mesmo, de novo, a graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Então, o elemento natural ali, a matéria do sacramento, de fato é importante. E o pastor John Ames, que é profundamente sacramental, percebe isso. E aí ele fala da importância do batismo. E depois tem um episódio concreto que eu quero ler para vocês, que é a partir da água, que ele menciona a água, esse elemento natural do qual o Espírito Santo se valeu, não é? As características, as propriedades naturais da água que também foram tomadas em consideração, claro, pela graça divina, que de novo não tolhe a natureza. E aí ele fala de um episódio há muitos anos que ele lembrou de novo, como aquele episódio que vimos da outra vez, o episódio concreto, não é? Da mãe e do filho brincando ali com o gato, jogando bolhas, não é? E aquele acontecimento tinha profundamente cotidiano em que eles estavam prestando atenção um no outro ali na brincadeira, tinha reverberações na eternidade, no céu, as bolhas de sabão subiam. E aqui tem um episódio relacionado à água que ele conta. Por impulso qualquer, simples exuberância, um jovem casal ia passeando pela rua, cerca de meio quarteirão à minha frente. O sol estava brilhando depois de uma chuva pesada, e as árvores reluziam de tão molhadas que estavam. Por impulso qualquer, simples exuberância, suponho eu, o rapaz deu um pulo e agarrou um galho, fazendo com que uma cascata luminosa desabasse sobre os dois. Ambos riram e saíram correndo, a moça sacudindo a água do cabelo e do vestido, como se estivesse um pouco aborrecida, mas não estava. Foi uma cena muito bonita de se ver, como alguma coisa saída de um mito. Não sei por que me lembrei disso agora, não sei talvez porque, em momentos como esse, é fácil acreditar que a água tenha sido originalmente criada para abençoar e só depois para fazer as plantas crescerem e deixar as coisas mais limpas. Gostaria de ter dado mais atenção a isso. A lista dos meus arrependimentos pode parecer um tanto estranha, mas sabe-se lá se eles não são estranhos mesmo. Este planeta é interessante. Merece toda a atenção que pudermos lhe dedicar. Olha isso aqui. Isso aqui é uma visão profunda e radicalmente sacramental da realidade. Se água, pode ser, é fácil acreditar que a água tenha sido originalmente criada para abençoar e só depois para fazer as plantas crescerem e deixar as coisas mais limpas? Significa de novo essa ideia da restauração,
em nosso Senhor Jesus Cristo, da nova criação em nosso Senhor Jesus Cristo. Em que toda a realidade, todas as coisas existem voltadas para Deus. Em que o ser humano, através delas, dá ação de graças a Deus, torna a sua vida mesma eucarística. E olha o que ele consegue ver nesse episódio concreto, nesse episódio de carinho, de graça, entre dois namorados, né? Em que um provoca um sorriso no outro, ele vê essa bênção com um elemento natural e com uma leveza belíssima. Ele tem uma visão sacramental para esse episódio absolutamente normal da vida, circunstancial, e que ficou gravado na sua memória. Porque toda a realidade é assim. Ela já é assim. Conquanto não pensemos nisso o tempo inteiro. Isso é absolutamente fascinante. E a partir disso, podemos entrar nesse aspecto da inocência, não é? A inocência adquirida, a inocência da esposa, típica da esposa de que ele fala. É interessante que ele vê a simplicidade e a inocência da mulher dele como algo belíssimo, né? A sua mãe não tem o menor jeito para ser a esposa de um pastor. Ela mesma diz isso. Mas não se esquiva a nada. Maria Madalena deve ter preparado algum ensopadinho ocasional, ou seja lá o que for o equivalente disso naquela época. Uma espécie de cozido, suponho eu. Essas atividades práticas, né? É com o maior respeito que digo que sempre me passa pela cabeça a ideia de que a sua mãe poderia ser a pessoa que o Senhor escolheria para compartilhar de uma parte de sua vida mortal. Olha que fascinante. Ela, pela sua simplicidade, pela sua inocência adquirida, é como uma daquelas santas mulheres que Nosso Senhor escolheria para compartilhar um pouco da sua vida, né? Para chamar por seu serviço amoroso também, para cuidar talvez das coisas ordinárias ali em oração também, né? Vejam se isso não é a coisa mais linda que ele poderia dizer sobre a própria esposa, não? E aí ele continua dizendo: existe uma inocência adquirida, creio eu, que merece ser tão honrada quanto a inocência de uma criança. Essa inocência adquirida, ela é diferente da inocência da criança, que ainda não encontrou todas as dificuldades, todos os sofrimentos da vida. Se ela teve dor, talvez ainda não tenha sido com tanta consciência na plenitude da sua razão, de modo que aquela dor não foi ainda tanto um sofrimento, não é? Ela ainda não conheceu toda a malícia, toda a perversidade, enquanto possibilidades humanas, né? Mesmo que ela não crescendo, à medida em que cresça, que se torne adulta, em que ela não realize esses atos terrivelmente maliciosos, ou as piores ações que uma pessoa possa realizar, ainda assim aquilo é conhecido, e sem se desesperar, há uma inocência que consegue ver o fundo e a bondade de todas as coisas. E conhecendo a possibilidade de que haja maldade, a fealdade, a podridão nas coisas e nas pessoas, nas ações humanas, conhecendo a possibilidade do inferno e da danação, ainda assim afirma as pessoas, né? Espero bem delas. É honesta, simples, não por ignorância, mas pela inocência adquirida, que sobrepõe o mal e que o afoga em bem, né? Isso é belíssimo. E é interessante como ele fala também sobre o fato dela estar à vontade no mundo, porque ele sabe, conhecendo a história de vida dela, que muitas vezes ela não esteve à vontade no mundo. Sempre fiquei contente quando achava que a sua mãe estava se sentindo à vontade no mundo, mesmo que momentaneamente. Talvez fosse melhor dizer em paz, porque acredito que a familiaridade que ela tem com o mundo deve ser muito maior do que a minha, em termos de conhecimento, de sofrimento. Veja essa pessoa que já comeu o pão que o diabo amassou, viveu uma vida triste, de sofrimento intenso, viveu uma vida absolutamente miserável, aparentemente afastada de Deus. Essa pessoa adquiriu a inocência.
E essa pessoa conseguiu viver em paz com o mundo. Esse que é um consolo que ele tinha. E aí ele fala do seu avô. A partir do tema da inocência, ele volta para o avô. Quando nos deixou, sentimos amargamente a sua falta, mas ele realmente dificultava muitas coisas. Era praticamente insuportável viver com ele. Havia uma inocência no meu avô. Não tinha paciência para nada, a não ser para as interpretações mais singelas dos mandamentos mais austeros, especialmente dá a quem te pede. Mas a inocência, uma inocência, ou um aspecto da inocência que ele enxergou no avô, era bem diferente do que ele enxergou na esposa. E a gente vai ver isso mais adiante. Por ora, eu não quero antecipar esse ponto, mas depois de falar da inocência do avô, ele fala de raiva e frustração. Eu vou ler isso aqui. E vocês já vão entender o que eu quero dizer. Com essa inocência que é tão diferente da inocência da esposa. Mas acredito ainda que sabíamos que aquelas suas excentricidades, o dar a quem te pede tão literal, eram paixões frustradas, que havia muita raiva nele, inclusive contra nós. Que os tremores da velhice eram, em parte, os tremores das mágoas contidas. E acredito que o meu pai também sentisse muita raiva, por causa das acusações que sabia poder ler no desassossego do próprio pai, bem como nas suas intermináveis pilhagens. Com um espírito de perdão cristão, digno de homens do clero e da relação entre pai e filho, ambos sepultaram as suas diferenças. Não posso deixar de dizer, porém, que não as enterraram tão fundo assim, e que talvez tenham agido mais como quem pretende conter um incêndio, do que como quem pretende apagá-lo. Mágoa, frustração, essa profunda raiva que ele tinha, até da própria família, talvez que ele considerasse um pouco medíocre, um pouco menos evangélica do que deveria ser. E esse mesmo homem, com paixões frustradas, com realizações impedidas, com desilusões amargas, é o homem que interpreta literalmente o dá quem te pede. Tá? E é com isso que eu quero finalizar aqui, com essa aparente contradição do avô do pastor John Ennis. Porque ao longo das memórias que ele tem do avô, nós vamos ver como essa contradição só aumenta. E aí entram as divergências com o pai e as ações do avô ao longo da Guerra Civil dos Estados Unidos. Tá bem, meus amigos? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês na leitura de Gilead ou tenha estimulado um pouco mais a que leiam esse romance da Marilynne Robinson. Eu peço que curtam o vídeo, por favor, compartilhem este vídeo, o canal, algum outro vídeo que lhes pareça interessante, que isso vai ajudar no meu trabalho, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo.